Bom dia a todos, eu sou o Thiago Ayub e vou apresentar junto com o professor Pedro Marcos um trabalho desenvolvido também pelo Vinícius Anselmo, sem o qual esse trabalho não teria sido possível. Vocês estão vendo eu e o professor Pedro aqui, mas o Vinícius colaborou com bastante software e bastante operação e nos ajudou nas análises também. No que falaremos hoje, que é entre o direito e o protocolo, um panorama das ordens de bloqueio na internet brasileira. Bom, essa apresentação ela não tem como objetivo avaliar o mérito, a jurisprudência, o que fez as autoridades emanarem esse bloqueio. Peço para vocês, ao falar no microfone, que a gente vai dar bastante tempo para poder conversar com vocês, que foquem no que a gente está mostrando de estudo estatístico. Haverá um painel logo na sequência, que a gente pode sim se aprofundar na questão do mérito, mas por enquanto peço que se detenham nas intervenções em falar sobre o nosso estudo especificamente, que não tem como objetivo avaliar o mérito das autoridades em cada um desses bloqueios. Estamos avaliando simplesmente o efeito desses bloqueios sobre a rede, um objetivo técnico. Bom, a internet brasileira tem vivenciado diversas ordens de bloqueio. A gente tem bloqueio de aplicações importantes e famosas advindo do judiciário, como o Telegram, como a rede social X, e também o Poder Executivo tem emitido ordens de bloqueio para sites de apostas ou sites ligados à pirataria. Então, tanto o Poder Executivo como o Judiciário têm enviado ordens de bloqueio aos provedores de acesso à internet brasileiros em grande volume. Estima-se que cerca de 46 mil sites, enquanto conversamos, estão bloqueados. Muitos deles há um pedido da autoridade para que isso seja feito sob sigilo. Esse número é crescente dia a dia. Então, as atuais ordens de bloqueio, elas têm quais objetivos que nós encontramos na leitura delas? O combate à pirataria, o combate a crimes digitais dos mais diversos tipos e o combate a notícias falsas. Friso que não foi o escopo desse estudo avaliar a pertinência desses objetivos. É que esses objetivos estão manifestos nas ordens que nós recebemos dos operadores de rede brasileiros. Embora essas ordens tenham esse propósito de combater esses itens, ela também tem efeitos colaterais. Naturalmente, como cada endereço IP hospeda múltiplos sites, um bloqueio de um único endereço IP, ou até um bloqueio de domínio, tem efeitos colaterais. A autoridade mira um alvo, acerta o que viu, mas também acerta o que não viu. Toda a infraestrutura da internet é subjacente e coligada a esses recursos. Um exemplo fácil de ilustrar isso: em novembro a gente teve grandes apagões na internet, quando apenas um fornecedor, como a AWS, apenas um fornecedor, quando a Cloudflare ficou indisponível, logo, sim, para além das falhas que eles tiveram, houvesse um bloqueio a recursos de numeração do domínio deles, também múltiplos sites ficariam fora do ar, como as pessoas perceberam. Também, um efeito colateral é o bloqueio de endereço IP por prazo indefinido. A maioria das ordens, de forma subjetiva, a gente não tem esse número pelas ordens, mas eu, como recebo essas ordens de executa, eu percebo que, com muita frequência, a autoridade não determina um prazo limite. Então, como o endereço IP é um recurso móvel, tanto quanto uma placa de carro, um número de telefone, quando esse bloqueio é feito, o ente bloqueado percebe, abandona esse recurso de numeração e o novo usuário desse endereço IP vai sofrer as mesmas punições que eram direcionadas a outro ente. E também, na internet, o endereço IPv4 e IPv6 são finitos, e para o IPv4 isso é mais danoso ainda, esses prazos indefinidos de bloqueio. E essas ordens costumam ser sigilosas, então o próprio usuário não consegue compreender, e veremos isso aqui quando ele está diante de um caso de bloqueio ou problemas de acesso. Então, um caso real bastante emblemático que eu trouxe para vocês, está aqui a página do Fórum de Suporte do GitHub, e essa plataforma ficou mais de 30 dias bloqueada nacionalmente com um efeito colateral. A autoridade tinha um objetivo que não era bloquear nacionalmente o GitHub Pages, e ele acabou sendo bloqueado porque um dos endereços IPs da ordem era da CDN utilizada pelo GitHub. E o que eu acho fascinante nesse thread aqui, está inclusive o ID dele, não é um grupo de usuários comuns, são programadores. E a enorme dificuldade que eles, junto com a empresa, tiveram de identificar que a causa era um bloqueio colateral. Eles achavam que era problema de roteamento, pegaram evidências, a própria empresa tentando coletar informações, então se alogou por semanas uma comunidade técnica qualificada com dificuldade de identificar a causa do bloqueio. E, naturalmente, você bloquear o GitHub Pages é um prejuízo ao free software e open source. Várias aplicações não tiveram acesso, as pessoas não tiveram acesso aos seus manuais ou download de aplicações. Então, prejudicou bastante a operação da tecnologia da informação. Mas friso a dificuldade que essa comunidade teve de identificar isso. Os bloqueios também podem ser implementados de diversas formas e também invadidos e burlados. Por exemplo, se alguém quer acessar um endereço, o servidor de DNS
ao dar essa resposta de endereço IPv6, por exemplo, quando ele quer acessar um site que foi bloqueado, o servidor DNS recursivo do provedor pode ser configurado para bloquear essa resposta, e o site não abre mais. Mas, em contrapartida, se o usuário migra do DNS recursivo DSP e coloca um DNS externo, seja por intenção própria, ou seja porque também várias plataformas e browsers fazem isso sem o conhecimento do usuário, esse acesso, esse IP, que antes estava bloqueado, vai ser encontrado. Então, o ofensor, né, pode tanto evadir desse bloqueio buscando um novo domínio, como também o próprio usuário pode evadir desse bloqueio quando é feito somente no DNS, no FQDN, ou utilizando DNS recursivo externo. Também, os bloqueios podem ser implementados contra o endereço IP especificamente. E, nesse caso, quando a recursão do DNS seria feita, seria respondida em vermelho o endereço IP que foi configurado para ser bloqueado na operadora, no provedor. Então, quando há uma tentativa de conexão por TCP/SYN a ele, por exemplo, quando esse IP está bloqueado, essa conexão não chega ao seu destino. Também, esse tipo de bloqueio por endereço IP pode ser evadido pelo site bloqueado, ou ali adotar um endereço IP, ele burlou essa regra, como também o usuário pode utilizar VPN. Então, as duas formas de bloquear domínios e bloquear endereços IPs podem ser evadidos tanto pelo usuário que quer acessar aquele conteúdo, como o conteúdo a ser acessado sem grande dificuldade. Então, o objetivo desse estudo é apresentar um panorama dos efeitos colaterais desses bloqueios sobre a internet brasileira, respondendo algumas perguntas. Como que tem evoluído as ordens de bloqueio? Em quais TLDs estão concentrados esses domínios que foram alvos dos bloqueios? E quando a gente fala colateralmente, outros sites, outros serviços que não eram o intuito da autoridade, não era explicitamente o desejo dela bloquear, mas por compartilharem o domínio ou o endereço IP, acabaram sendo colateralmente, de forma diversa, sendo bloqueados também. E quais são também estatísticas dos TLDs desses colaterais, desses que foram bloqueados, não por desejo direto da autoridade, assim como efeito colateral. Também a gente olhou para os provedores. Eles têm realizado os bloqueios? Quantos domínios estão sendo bloqueados colateralmente, né, por essas ordens? E se as ordens estão sendo cumpridas integralmente pelos provedores? Que uma ordem possui múltiplos alvos, a gente avaliou também qual é a porcentagem de aderência dos provedores ao realizar esses bloqueios. Para poder explicar os resultados, os métodos e os resultados que a gente obteve, eu chamo o professor Pedro para conversar conosco. Professor? Então, Ayub, obrigado por ter feito essa introdução. O que eu vou comentar agora é sobre os resultados dessa análise, né? O que a gente fez e o que a gente encontrou, que são resultados até surpreendentes. Tá? Para a gente começar, é importante a gente explicar o conjunto de dados que a gente usou para fazer essa análise, né? Então, a gente usou um conjunto de dados que tem 304 ordens recebidas por um provedor de internet e compreende o período entre dezembro de 2022 e junho de 2025, o período da análise dessas ordens. Para a gente poder avaliar o impacto colateral desses bloqueios, a gente usou um dataset da IPinfo, que a gente consegue saber, dado um determinado endereço IP, quantos domínios estão respondendo naquele endereço IP. E é importante também a gente fazer algumas considerações, né, sobre o que a gente pode ter de potenciais implicações dos resultados, né, antes da gente fazer a análise. A gente vai analisar o comportamento dentro de alguns provedores de internet, mas a gente não tem uma garantia de que todo mundo recebeu exatamente as mesmas ordens com os mesmos bloqueios, né? Então, daqui a pouco a gente vai dizer, olha, o provedor A não está bloqueando algo, mas pode ser que ele não tenha recebido aquela ordem. E a gente também sabe que existem algumas ordens que são revogadas ao longo do tempo e a gente não tem essa informação precisa. Então, também pode ter determinadas coisas que foram revogadas e, por isso, não estão mais bloqueadas. Tá? Então, dadas essas considerações, vamos fazer primeiro uma análise do nosso conjunto de dados das ordens judiciais, começando com uma caracterização de como essas ordens têm evoluído ao longo do tempo. Então, aqui, a gente tem um gráfico ao longo do tempo que vai mostrando acumulativamente quantas ordens judiciais existem. Tá? Então, a gente observa que há uma tendência de crescimento nos últimos meses do nosso dataset, ali, né, a partir do começo de 2024, ela começou uma curva ascendente mais forte, né, até chegar às 304 ordens que estão no nosso conjunto de dados, e que se a gente olha a distribuição dessas ordens por mês, né, não de forma acumulativa, a gente também observa que os últimos meses do nosso dataset estão em torno de entre 25 e 30 ordens judiciais ali. Mas uma coisa importante que o Ayub comentou é que nem todas
as ordens são para um único domínio, para um único endereço IP, né? Elas podem ter múltiplos recursos a serem bloqueados. A gente também olhou a evolução da quantidade de recursos que estão bloqueados, né? Basicamente, essas ordens costumam bloquear ou domínios, ou IPv4, o endereço IPv4, URLs ou endereços IPv6, mas o caso de URLs e IPv6 é bastante baixo. Se a gente olhar ali, são 10 e 31 casos apenas. O principal tipo de pedido de bloqueio que é feito é bloqueio de domínio. E a gente observa também que hoje, dentro daquelas 304 ordens, a gente tem 26.637 domínios ali que potencialmente deveriam estar bloqueados por pedido dessas ordens, sejam elas judiciais ou administrativas. Quando a gente analisou o conjunto de dados, a gente também encontrou algumas coisas interessantes, que existiam recursos, domínios que apareciam repetidas vezes nas ordens. Como se talvez a gente começou a especular que isso poderia ser o fato de que o bloqueio não estava sendo implementado. E aí, por isso, tinha uma outra ordem, aquele domínio aparecia novamente numa outra ordem. Tá? Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra, né, para cada recurso, aliás, a quantidade de bloqueios que cada domínio tem, e aqui o importante da gente extrair é que 47,6% daqueles 26 mil domínios aparecem em uma única ordem, mas que 52,4%, que é essa parte que está destacada aqui em vermelho, elas aparecem em mais de uma ordem, tendo alguns poucos casos de domínios que aparecem em 35 ordens. Tá, então, é um domínio, assim, é como se fosse um repetido ofensor que continua disponível e continua aparecendo nas ordens de bloqueio. Tá? Depois que a gente entendeu essa caracterização da evolução, a gente foi ver como que aonde estão esses domínios bloqueados, né, em quais TLDs estão. Então, basicamente, a gente pegou e disse, vamos analisar, né, qual é o TLD daquele domínio. A grande maioria está no .com, seguido do .net, né, mas praticamente metade do que a gente analisou está no .com. E a gente destaca que existe em torno de 600 domínios que são .br dentro dessas ordens que a gente investigou aqui. Tá? Uma coisa também que o Ayub comentou é, ok, a gente faz o bloqueio, a gente pode fazer o bloqueio pelo DNS, se a gente faz o bloqueio pelo DNS, somente aquele domínio vai ser bloqueado, mas aí é facilmente burlável, digamos assim, seja pelo ofensor ou seja pelo usuário que quer acessar. Então, muitos provedores costumam implementar, às vezes, a filtragem de pacote do endereço IP, só que quando tem a filtragem do pacote do endereço IP, isso pode gerar o dano colateral de outros serviços serem bloqueados. A gente falou, vamos analisar, então, qual é este potencial efeito colateral. Para fazer essa análise, né, eu tinha comentado anteriormente, a gente usou um dataset da IPinfo, que ela fornece diariamente para a gente, para cada endereço IP, quais são os domínios que estão respondendo dentro daquele endereço IP, como se fosse um DNS reverso. Tá? Aqui a gente tem um gráfico, importante destacar que esse gráfico, os dois eixos estão em escala log, para a gente poder ter uma visualização um pouco melhor, né, tanto no eixo X quanto no eixo Y. O que é importante a gente destacar aqui? A gente tem em torno de 8 mil domínios que eles não têm efeitos colaterais. Tá? Só tem aquele domínio hospedado naquele IP, então mesmo que seja feita uma filtragem por IP, somente aquele domínio vai ficar fora do ar, porque aparentemente não tem nenhum outro domínio respondendo ali. Mas a gente tem alguns casos aqui, né, variando, dependendo entre 1 e 100 bloqueios colaterais, tá, que vão variar entre 10 e 100 casos por endereço IP. A gente tem uma grande concentração, a gente tem cerca de 10 mil domínios que possuem pelo menos, que têm aproximadamente 1.000 outros domínios hospedados ali. Tá? Então, isso dá um impacto colateral de 10 milhões, se os bloqueios forem feitos por filtragem de IP para esses domínios aqui. E a gente tem casos extremos ali, onde tu tem alguns milhões de domínios respondendo, que são casos em CDNs que concentram uma grande quantidade de serviços e sites, e aí hospedam muitas coisas no mesmo domínio, no mesmo endereço IP, desculpa. Tá? No total, o potencial impacto colateral que esses bloqueios podem ter, se eles todos fossem implementados por filtragem de pacote, seriam 250 milhões de outros domínios bloqueados. Ou seja, a gente tem um universo que eram 26 mil domínios, que depois eu vou comentar que, na verdade, tem muitos que já não estão ativos. A gente tem são em torno de 18 mil que ainda estão ativos, e esses 18 mil
podem causar um impacto em 250 milhões, dependendo da forma como o bloqueio for implementado. Tá? Aqui a gente também vê a evolução dos impactos colaterais ao longo do tempo, né? Então, eixo X a gente tem o tempo, o eixo Y a gente tem o total de domínios que potencialmente bloqueados colateralmente. A gente observa 3 pontos de crescimento no nosso gráfico, tá? Né? Ali em 2023, final de 23 e começo de 24, e aí a gente resolveu olhar para cada ordem de bloqueio o impacto colateral que aquela ordem poderia causar. E a gente vê claramente que existem 3 ordens que estão alinhadas com aqueles exatos 3 picos no nosso gráfico, onde a gente tem bloqueios de potencial efeito colateral de 45 milhões numa, 51 milhões na outra, e uma com mais de 100 milhões de potenciais efeitos colaterais se tudo aquilo fosse implementado. A gente não está dizendo que esse efeito colateral existe na prática, porque depende de como o provedor implementa o bloqueio, mas a gente já vai falar um pouquinho disso agora na sequência. A gente também falou, ok, a gente viu quais eram os TLDs dos domínios bloqueados, e a gente quis ver agora quais eram os TLDs dos domínios colateralmente afetados por essas ordens. O que a gente fez? Né? Usou lá de novo a base da IPinfo. Aqui é importante destacar uma limitação da base, que para cada IP ela nos dá a quantidade de domínios ali, mas ela lista no máximo 1000 domínios. Tá? Então, na verdade, dos nossos 253 milhões para 246 milhões, a gente não sabe exatamente em qual TLDs eles estão, mas o resto do gráfico, pelo menos, nos dá um limite inferior do potencial impacto que pode ter. Aonde que está o potencial impacto colateral majoritário? Em domínios.com e em domínios.tk, mas temos pelo menos 123 mil domínios dentro do .br que podem ser colateralmente impactados por essas ordens de bloqueio. Tá? Agora, a gente passa por uma segunda parte da análise, que é: será que os provedores estão, de fato, implementando essas ordens de bloqueio? Né? Então, a gente vai ver se eles estão realizando os bloqueios, qual é o potencial efeito colateral para o provedor, e se quando tu recebe uma ordem, que, como o Ayub falou, tem múltiplos, pode ter múltiplos domínios dentro daquela ordem, se o provedor está bloqueando todos os domínios ou se, por algum motivo, ele está bloqueando só parte dos domínios dentro daquela ordem. Como que a gente mediu isso? Tá? Aqui é importante, a gente não vai revelar exatamente quais eram os nossos pontos de observação, porque a gente não quer expor nenhum provedor se ele eventualmente está ou não cumprindo os bloqueios, mas a gente vai fazer uma breve caracterização, dizendo que a gente tinha um provedor regional que atua majoritariamente dentro do estado do Rio Grande do Sul, que a gente tem 2 provedores com cobertura nacional na nossa análise, que a gente tem um provedor de internet móvel, que a gente tem um provedor de internet institucional para rede acadêmica e universidades, e que a gente tem um provedor de satélite nas nossas análises. Tá? A gente vai apresentar eles agora, eles vão estar numerados de 1 a 6, mas eu não vou especificar quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4, quem é o 5, quem é o 6, mas são esses caras aqui. Tá? Então, começando com a primeira pergunta, se eles estão aplicando os bloqueios, né? Como é que a gente fez isso? A gente fez uma consulta para um DNS público para ver se existia uma entrada válida para aquele domínio, e, existindo a entrada válida no DNS público, a gente consultou o DNS recursivo do provedor para ver se a gente obtinha uma resposta e se a resposta era condizente com a resposta que a gente tinha no DNS público. Havendo a resposta, a gente também fazia pings e traceroutes para validar se a gente conseguia chegar até o destino para ver se existia algum bloqueio de conexão ali, né, na camada de rede. Tá? Então, respondendo a pergunta, os provedores estão realizando, a gente tem uma tabela. Originalmente, a gente tinha 26 mil domínios na nossa lista. Após a consulta do DNS, a gente ficou com 18.245 domínios ativos, o que significa que a gente tem cerca de 8 mil domínios que estão em ordens de bloqueio, eles não estão mais ativos. Se, eventualmente, existe uma filtragem por IP daqueles caras, ele está filtrando tudo menos o que era para originalmente ser filtrado, porque o domínio já nem existe mais ali. Então, a gente pode ter um efeito colateral que não tem nenhum benefício, porque o que era para ser bloqueado não está bloqueado. Olhando para a IPv4 por provedor, a gente vê um comportamento bastante diverso. A gente tem 3 provedores que implementam em torno de 90% dos bloqueios. Tá? Alguns provedores que implementam menos desses bloqueios ali. Quando a gente olha para a IPv6, o número de domínios é menor, seja porque existem serviços que não funcionam em IPv6, então também esse número é menor, como porque domínios já não existem mais para IPv6. A gente novamente observa o comportamento com 3 provedores implementando a maior parte dos bloqueios e 3 dos outros provedores implementando poucos dos bloqueios. A gente tem uma hipótese aqui que talvez esses provedores não estejam implementando nenhum bloqueio
e seja decorrente dos provedores de trânsito e das rotas que eles estão pegando, e dependendo da rota que ele pega, vai ser bloqueado ou não. Tá? Depois, a gente resolveu avaliar o impacto colateral por provedor. Como é que a gente fez isso daqui? A gente tem lá a quantidade de domínios bloqueados em cada provedor. A gente falou, vamos fazer o ping e o traceroute para ver se chega. Pings e traceroutes podem eventualmente ser filtrados. A gente tinha um ponto externo de medição que a gente conseguia validar se era para chegar ou não. Então, se ele estava respondendo a partir do ponto externo e a gente não recebia a resposta do ponto interno, a gente assumia que existia uma filtragem pelo pacote, embora também possa ter um provedor no meio do caminho que simplesmente está dropando o ICMP, né, ou as probes do traceroute. Tá? A gente observa que existem domínios sendo filtrados, né, endereços IPs associados a domínios que estão sendo filtrados com alguns comportamentos distintos. Temos um provedor que faz 13 mil dos 16 mil quase 17 mil bloqueios que ele faz, 13.300 são por filtragem de endereço IP, além da resposta do DNS, ou seja, ele aplica as duas camadas de prevenção do bloqueio, enquanto que para outros provedores nós temos quantidades menores de bloqueio, mesmo aquele, ou seja, o provedor 1 ali tem 17 mil bloqueios, mas só 2.400 são por IP, ou seja, os outros 15 mil ele está filtrando o DNS, mas se tu mudar o DNS, o tráfego vai passar. Tá? E a gente avaliou para cada provedor o potencial efeito colateral baseado nos bloqueios de IP que ele faz. Né? Ou seja, se eu pegar os IPs que estão bloqueados em cada um daqueles provedores e ver quantos domínios respondem naqueles IPs, a gente observa que, por exemplo, para o provedor 4, tem um potencial efeito colateral de 249 milhões de domínios que não vão estar acessíveis. Tá? A gente aqui, uma coisa interessante, também observa por essa questão da concentração, que o provedor 3, apesar de fazer só 494 filtragens por IP, o impacto dele é de 92 milhões de domínios, ou seja, porque potencialmente são IPs DCDNs com muito conteúdo dentro ali, e acaba que o impacto é muito grande, ou seja, não é proporcional. Se tu olhar o da linha 6 ali, são 2.300 por filtragem de conexão, e o impacto colateral é 5 milhões, e o de cima são 494, e o impacto é 92 milhões. E, por fim, a gente analisou aqui, se dada uma determinada ordem, se os provedores estão aplicando todos os bloqueios que vêm dentro daquela ordem, e, surpreendentemente, talvez a resposta é que não. A gente tem uma pequena fração de ordens que são cumpridas integralmente, ali em torno de 15% em alguns provedores, mas que a grande maioria ela é cumprida parcialmente. Eu não tenho ainda uma explicação. A gente acha que talvez o operador possa ver algum domínio e diz, não, isso aqui eu não vou filtrar porque eu não quero, ou porque, de repente, eu sei que o impacto colateral disso pode ser alto e eu não vou fazer, mas a gente ainda está em busca de uma dessas explicações. Tá? Agora eu vou devolver para o Ayub aqui, para ele sumarizar as nossas conclusões e a gente encaminhar a nossa palestra para o final aqui. Então, em resumo, esses achados podem ser reunidos da seguinte forma. O número de recursos bloqueados e ordens vem crescendo, mais da metade dos domínios bloqueados são reincidentes nessas ordens que nós encontramos. Os domínios bloqueados são predominantemente dos TLDs.com e .net. Os bloqueios de pouco mais de 18 mil domínios têm o potencial para causar o bloqueio de outros 250 milhões de domínios de forma colateral. Esse número 18K dos pontos 250 me impressionou muito. A maioria dos domínios que podem ser bloqueados colateralmente, esses 250 milhões, são do .com e .tk, e no .br nós encontramos 123 mil domínios colateralmente afetados, potencialmente, sempre. Né? O comportamento entre os provedores medidos é bastante diversificado, varia entre 3% e 90% da adoção da aderência aos domínios bloqueados, então tem um comportamento grande nesses players que a gente analisou, e o potencial colateral é dependente da concentração de domínios por IP. Então, pouquíssimas ordens chegam a ter um impacto colateral de mais de 40 milhões, até chegando a 100 milhões. Então, a aplicação parcial dos provedores dessas ordens, uma hipótese que a gente levanta é uma aversão deles às queixas dos assinantes. Os assinantes são muito rigorosos, se queixam muito quando algum serviço popular fica fora do ar, possivelmente, potencialmente, uma hipótese que quando o operador de rede vê que ele vai bloquear uma CDN ou um serviço popular, que ele evita, e por isso acaba aderindo parcialmente a uma ordem. É interessante porque significa que a ordem chegou, ele selecionou alguns domínios dos IPs e abdicou de alguns, possivelmente, nossa hipótese, por conta do impacto que ele não consegue perceber. Então, o efeito colateral dessas ordens precisa ser avaliado pelas autoridades, visto que o impacto pode ser significativo, como nós observamos.
E o abandono de domínios bloqueados pode fazer com que a ordem tenha somente efeitos colaterais. Você continua tomando o remédio quando a doença foi combatida, você tem somente efeito colateral do remédio, não tem efeito positivo nenhum. O abandono de domínios é, sim, uma forma frequente que os bloqueados fazem para poder evadir bloqueio. Ele abandona aquele domínio que não serve mais, não funciona mais, ele migra para um outro domínio ou até um outro endereço IP. Então, a gente tem muita frequência desse pior cenário, que é ter todos os efeitos colaterais e nenhum efeito positivo, nem para poder cumprir com o intento da autoridade. Então, a gente quer continuar nesse trabalho. O professor Pedro vai falar sobre os próximos passos dessa investigação que nós queremos continuar. Então, gente, aqui, para a gente encerrar a nossa palestra, né, o que a gente pretende fazer agora? A gente mediu de alguns provedores, 6 provedores, mas a gente quer aumentar essa cobertura para entender o comportamento de uma forma mais abrangente. Então, nossa ideia é utilizar o RIPE Atlas, as probes do Atlas para fazer, ou o ISP Tools também, para poder fazer essas medições de outros pontos de observação. A gente quer avaliar esse impacto dos domínios abandonados, o que acontece. Então, a gente tem acesso a dados da Open Intel DNS para poder consultar em quais IPs aqueles domínios respondiam antigamente, ver se esses IPs hoje estão bloqueados. E uma outra questão que a gente quer investigar é se os países vizinhos que são dependentes de trânsito no Brasil estão sendo afetados por esses bloqueios, ou seja, o cara está na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, mas usa um provedor brasileiro como trânsito, que eventualmente está bloqueando, se ele está sendo afetado por esse bloqueio, ou seja, porque o bloqueio estaria migrando para outro país, que é um efeito não esperado, e para isso a gente tem uma parceria com o pessoal da Uni para poder fazer as medições. E acho que o nosso desejo, meu e do Ayub, após essa apresentação aqui que a gente está concluindo, é poder dialogar com o judiciário, com as agências de regulação sobre os bloqueios, para a gente poder encontrar uma forma de conduzir esse processo de uma melhor maneira, aumentando, ou melhor, reduzindo eventuais impactos colaterais e aumentando também a transparência para que a gente saiba o que está acontecendo ou o que não está acontecendo. E com isso a gente agradece, fica aberto para perguntas, deixa aqui os nossos e-mails. Obrigado. Posso, Júlia? Pode, só que assim, a gente vai ter que maneirar o tempo, porque o já tema é vai pouco começar o polêmico. break. Bom, mais uma vez, eu diria que para cada slide eu posso fazer umas 10 perguntas para vocês. Não, Mas eu não vou Tem fazer. o painel depois, Douglas. Mas eu não vou fazer. Eu vou focar algumas perguntas nos pontos mais cruciais, que são a questão de a evasão da responsabilidade por quem solicita esses bloqueios, certo? E por quê? Porque a gente tem bloqueios que são de ordens judiciais e tem bloqueios que advêm da própria Agência Nacional de Telecomunicações. E que eles ficam na obscuridade, porque acho que quase todos esses obrigam ao anonimato do bloqueio. Isso é uma questão. E como tratar isso? Isso, pelo que eu entendo, perante os demais países, não é uma prática comum. Eu acho que na Itália é assim também. Na Itália é assim também. Só que na Itália tem um site no qual tu pode botar o domínio e ele pelo menos vai te dizer se aquele domínio está em algum bloqueio ou não. Tu não tem a lista de bloqueios, mas tu tem um validador. Tu tem um validador. Então, e eu sou obrigado a lembrar de casos que aconteceram no Brasil. É inevitável falar do bloqueio dos root server, de um dos IPs do root server que aconteceu numa dessas pataquadas de bloqueio. Não tem como não falar disso. Isso, para mim, E mais me assusta ainda que depois eu soube que, durante a reunião da aplicação do bloqueio, pessoas se manifestaram contra esse bloqueio especificamente e foi tolhido da manifestação. Esses casos específicos, eu sei que é uma pergunta difícil que eu vou fazer para vocês, mas esses casos específicos mais gritantes, como esse do root server ou do GStatic, que também foi bloqueado, existem domínios que são mais impactantes perante a vida do ser humano. De alguma forma, vocês, no futuro, pretendem abordar isso? Ou criar uma espécie de coeficiente de impacto do efeito colateral, algo assim? É algo que está aí ou não? Douglas, temos que ir rápido. Desculpa. Douglas, a resposta é sim. A gente até, outro dia eu estava conversando com o Ramon sobre que a gente, com as bases de dados que a gente conseguiria ofertar para o Judiciário ou para a Anatel alguma maneira de dizer, se tu quer bloquear isso aqui pode vir por tabela junto, dependendo como a ordem vai ser implementada. Então, tá na nossa lista aqui. E tempo de vida dos bloqueios? Algum cheiro disso acontecer? Aí a gente tem que fazer uma medição mais regular a partir do momento que a ordem chega para ver. Ok, obrigado.
Moacir Neto, do Instituto NUPEF. Tentando responder um pouco da pergunta que vocês fizeram no final, um dos impactos em pequenos provedores da não adoção do bloqueio pode ser o trabalho técnico, a carga de trabalho técnico naquele ISP pequeno de toda hora ter que ficar fazendo bloqueio. E uma segunda pergunta que pode concluir isso, o método que a gente usa para e-mail, de bloqueio de DRBL, de IP, para spam, poderia ser uma solução para esse tipo de ordem, onde eu, como ISP, só preciso consultar uma base e fazer o bloqueio automático, ao invés de ficar revisando a todo momento, e passar essa responsabilidade de revisão de IPs de bloqueio para o Poder Judiciário, ele vai ter que manter essa base, ele vai ter que manter atualizado? Pode ser uma solução? É uma possibilidade, mas ela tem que ser estudada com muito cuidado, porque ela corre o risco de se tornar um botão central de desligamento da internet. Então, por um erro humano, por uma outra soberania ter invadido, ou algum hacker, ou algum tipo de abuso desse poder, isso vira um risco, então tem que ser pensado com muito cuidado. E sobre os pequenos provedores, sim, isso é um peso muito grande para eles, tanto que eles costumam terceirizar essa operação, chamar alguma consultoria para realizar os bloqueios, e nos médios grandes tem setores específicos para lidar com esses bloqueios. Um pequeno complemento disso, né, falando sobre o caso da Itália. Na Itália, as ordens de bloqueio são majoritariamente por causa do streaming ilegal do futebol, e eles têm uma plataforma, que é o Parse Shield, né, onde é uma coisa centralizada, regulada, que quando tu detecta algo, é posto o endereço IP lá, e os provedores têm, se eu não me engano, 30 minutos para implementar o bloqueio daquele endereço IP, que está lá naquela ordem que foi posta na plataforma. Marcelo, net.com. Sobre a comunidade, ela respondeu muito rápido, né, e a gente tem listas para automatizar os bloqueios. Eu queria saber a respeito da opinião de vocês em relação a isso. Eu vou falar por mim, o professor Pedro responde dele. Eu tenho muita preocupação com a automação dos bloqueios, de que se ela for centralizada, que ela vire esse botão único de desligamento da internet. A segurança desse local centralizado tem que ser muito bem cuidada, então os riscos talvez não compensem os benefícios que ele traz. Então, prefiro que esse controle seja mais dividido entre os sistemas autônomos, já que eles têm a obrigação de cumprir a lei. Então, se vem uma ordem, ele tem que acabar executando. Então, automações dentro dos próprios sistemas autônomos, de receber a ordem, ele mesmo executar no roteador dele, eu vejo com bons olhos, a automação é uma boa prática, mas o local centralizado, eu vejo que é um perigo para a operação da internet, ela virar um único ponto de falha. A gente trabalhou tanto os nossos ancestrais para que ela fosse redundante, para a gente criar um SPOF, Single Point of Failure, único local, que pode derrubar 250 milhões de endereços. Obrigado. 30 segundos, Frediani. Bom dia, Fernando Frediani. Cara, muito legal, muito bacana isso tudo, parabéns, gostei de todos os detalhes dos números. Hein? Uma conclusão, acho que bastante óbvia que eu chego, e acredito que muitos de nós chegamos, é a precariedade de se continuar tentando fazer bloqueio de conteúdo em provedor de acesso. Porque se você bloqueia o domínio no DNS recursivo do provedor, facilmente o usuário pode usar um outro DNS recursivo e segue a vida. Se você bloqueia um endereço IP de um site, na melhor das hipóteses, quem hospeda o site pode mudar o endereço IP do servidor e segue a vida. E se ele não mudar o endereço do servidor, no pior dos casos, vai bloquear vários outros sites e conteúdos que não tem nada a ver com isso daí. Então, me parece que falta ainda bastante capacidade de entendimento, não só do judiciário, mas das partes interessadas nesses bloqueios, de tentar fazer algo diferente para se bloquear o conteúdo no provedor de conteúdo. Mas a minha pergunta é, vocês ainda acham, apesar de tudo isso daí que eu falei, que existe ainda algum ponto que faz sentido se fazer um bloqueio de conteúdo no provedor de acesso? Como é que vocês veem esse ponto? Bom, eu vejo como um plano B, como depois de ter tentado todas as tentativas de se bloquear na hospedagem do site, na origem do conteúdo, na falta de cumprimento dessa ordem, aí sim, como ser uma alternativa, um plano B, bloquear na camada de acesso. Então, a gente tem 3 locais para bloquear conteúdo. Em quem solicita, no meio que é a rede, que é a internet, e onde esse conteúdo está hospedado. O pior lugar de todos, o mais oneroso e o mais ineficaz, é o do meio, onde as autoridades têm preferido bloquear que a internet propriamente dita. O usuário, naturalmente, ele não vai querer colaborar, que ele tem um intento de acessar aquele conteúdo. Então, os destinos, quando eu leio as ordens, eu vejo que sequer a autoridade tentou entrar em contato com a hospedagem. Então, a gente está dando sequer a chance a hospedagem do conteúdo cumprir com a ordem ou colaborar com as autoridades brasileiras. O caminho comum, a rota de default da autoridade é mandar a Anatel agir como se fosse uma oficial de justiça, que eu acho indigno para a agência, que ela tem um papel mais importante do que isso, que é ficar comunicando os provedores para realizar o bloqueio.
Então, essa é a visão que eu tenho. E só complementando o Frediani, né, que o Ayub falou aqui dos locais de implementar o bloqueio, tem inclusive uma RFC que fala sobre isso, né, sobre como deveria ser feito ou os impactos de fazer em cada lugar. A gente acabou não botando aqui por limitação de tempo, mas depois a gente pode indicar ela também. Mas tem que ver o que ela fala, por exemplo, se você vai bloquear um ASN, ok, você bloquear IP. Agora, bloquear conteúdo, bloqueando IP, aí já não faz conteúdo, sentido. tem que ser no provedor de conteúdo. Bom, obrigado. Gente, só assim, a gente vai encerrar às 10h45, tá? Por problemas de logística e de condução do evento, tá? Então, vamos aproveitar aí os últimos 3 minutos. Bom dia, sou Marcos, eu sou da Anatel, sou superintendente de fiscalização substituto. Nós estamos aqui com nossa equipe de bloqueio toda, os coordenadores que fazem os bloqueios estão todos aqui. Temos interesse em participar da evolução desse estudo, estamos à disposição, inclusive, se quiserem criar uma comunidade para a gente trabalhar junto e pensar melhor essas coisas juntos. A gente pode ter acesso a esses dados, todos? A gente pode discutir essa questão dos acessos aos dados para poder fazer esses estudos. E aí, só um contexto geral, né? A Anatel não tem competência para atuar em todas as frentes, né? Então, o que a gente precisa é colaborar. Então, quando você fala assim, você acha que não é um trabalho digno para a agência, mas sim, a gente está aqui porque a gente precisa colaborar entre os diversos órgãos, com a sociedade, porque a gente tem um problema para enfrentar. A gente viu ontem aqui a quantidade de equipamentos comprometidos, né? Então, se a gente não atacar esse problema de alguma forma, e aí, às vezes, vem gente reclamar que o governo não faz nada, às vezes o governo faz demais, né? Então, a gente precisa encontrar um caminho que a coisa funcione. Então, assim, só contextualizando, a Anatel tem competência para atuar em cibersegurança das redes de telecomunicações e também no equipamentos que precisam ser homologados. Então, o nosso trabalho de bloqueio é para impedir o funcionamento desses equipamentos. Então, a maior parte dos bloqueios que a Anatel pede, por si mesma, né, eles são temporários e duram 6 horas, para impedir o funcionamento desses equipamentos durante um período de tempo. Então, quando a gente manda bloquear um IP, a gente manda desbloquear 6 horas depois, normalmente no período da noite, e a gente faz uma avaliação do grau de risco desse IP, né? Então, para cada IP, a gente estuda e fala assim, se esse IP apresenta um risco maior, a gente não bloqueia. Se ele apresenta um risco baixo, a gente bloqueia durante 6 horas. E se o risco for muito baixo, aí a gente pode bloquear por até 3 meses. Mas nenhum IP fica bloqueado para sempre. E esse processo de avaliação pode receber colaborações, a gente está à disposição, né? Mas a gente também colabora com outros órgãos que têm competências para fazer bloqueios, né? Então, hoje, com quem que a gente colabora? A gente colabora com a Ancine, e aí a Ancine avalia os streamings que transmitem conteúdo ilegal, e aí também, da mesma forma, a gente dá o suporte para a Ancine para avaliar se o bloqueio tem um risco ou não, quanto tempo vai ficar bloqueado. Então, nós bloqueamos IPs que são usados para distribuir chaves de TV Box, de liberação de TV Box. A Ancine determina o bloqueio de IPs que tem streaming. E nós temos um convênio também com o Ministério da Fazenda para bloquear bets legais. E aí, esse convênio com o Ministério da Fazenda é o que gera o maior número de domínios. Aí o Ministério da Fazenda, a gente não avalia os domínios que o Ministério da Fazenda determina o bloqueio, e a gente não monitora se o bloqueio está sendo efetivo. Quem faz isso é o próprio Ministério da Fazenda. E aí, assim, quem teria capacidade... Porque isso está previsto em lei, que o Ministério da Fazenda pode fazer isso, e quem teria capacidade de sancionar, por exemplo, algum provedor que não faz, que não executa o bloqueio que ele determina, é ele próprio. A gente não tem essa capacidade. Então, só resumindo assim, a gente tem um problema, né, das fraudes, dos crimes no mundo cibernético, e a gente não tem competência para cuidar de tudo, mas a gente está disposto a colaborar com todo mundo, inclusive com vocês, para otimizar isso e fazer isso ser mais seguro e mais efetivo. A gente está totalmente aberto e aceita o convite de colaborar, porque o objetivo é que a gente tenha transparência e tente causar o menor dano colateral possível. Então, depois vamos conversar ali para alinhar isso. Obrigado. Assim, vou resumir, 30 segundos. Não. Eu queria propor assim, a gente realmente precisa fazer o break. Hoje a gente tem, no final do dia, 40 minutos aí que a gente reservou para o Fale com o X, tá? Como nos últimos anos aí a comunidade está muito tímida, não quer falar muito com a gente, quem sabe esse ano a gente fale com o bloqueio. A gente usa
a gente pode voltar a tratar aí do tema, tá? Mas foi muito rápido. É rápido. Falar que bloquear IPv6 não é a mesma coisa que bloquear IPv4. Bloquear IPv6, o dano estrutural para toda a infraestrutura da internet é muito pior. Então, esse dado seu de bloqueios com IPv6, ele tem que ser muito mais danoso do que incluir na sua pesquisa também, como trabalho futuro, a granularidade desses bloqueios IPv6, que vai trazer coisas bem interessantes. Depois eu deixo para outras oportunidades. Certo. Obrigado, Henrique. Obrigado. Bom, só queria lembrar a todos que, após o break, a gente vai ter um painel para discutir mais essa questão de bloqueios, tá? Então, vamos fazer assim, às 11h15, vocês retornam, beleza? Obrigado.